Entre as muitas histórias dramáticas e poderosas da Bíblia, a de Sansão é uma das mais fascinantes e emblemáticas, despertando a curiosidade de jovens e idosos. Sansão, conhecido como o homem mais forte da humanidade, era famoso por uma força extraordinária que surpreende até os dias de hoje. Mas de onde vinha essa força tão incrível? Vamos explorar 6 episódios em que Sansão demonstrou o poder que Deus lhe concedeu. A primeira demonstração da força de Sansão ocorreu quando ele estava em Timna, onde viu uma mulher filisteia que o encantou. Ele pediu aos seus pais que a buscassem como esposa, mas eles se opuseram, pois ela pertencia aos inimigos do povo de Deus. Sansão, porém, insistiu, pois havia um propósito maior por trás de seu desejo. Em Juízes 14:4, aprendemos que Sansão buscava uma oportunidade contra os filisteus, e isso era parte dos planos divinos. Em sua jornada para Timna, nos vinhedos da cidade, um leão jovem avançou ferozmente sobre ele. O Espírito de Deus deu a Sansão uma força sobrenatural, e ele rasgou o leão ao meio com as mãos nuas, sem qualquer auxílio de armas. Esse feito extraordinário, no entanto, foi testemunhado apenas por ele. Algum tempo depois, ao retornar para buscar sua noiva, Sansão se desviou para ver o leão morto. Surpreendentemente, encontrou um enxame de abelhas produzindo mel na carcaça. Ele tirou o mel com as mãos e o saboreou enquanto caminhava. Mais tarde, no banquete de casamento, ele apresentou aos 30 padrinhos um enigma inspirado neste evento. Do comedor saiu comida, e do forte saiu o doce. Incapazes de desvendar o enigma por 3 dias, os padrinhos recorreram à noiva de Sansão, ameaçando-a e a seu pai para que ela conseguisse a resposta. Amedrontada, ela persuadiu Sansão a revelar o segredo, que foi então passado aos filisteus. Ao descobrir a traição, Sansão aproveitou a oportunidade para vingar-se. O Espírito de Deus o revestiu de poder, e ele desceu a Ascalon, onde matou 30 homens e entregou as vestes deles aos que tinham desvendado o enigma. A força de Sansão permitiu que ele enfrentasse e derrotasse sozinho todos esses homens. Mais tarde, ao retornar para Timna, Sansão descobriu que sua esposa havia sido dada em casamento a outro homem. Furioso, ele declarou que desta vez os filisteus não poderiam culpá-lo pelo que faria contra eles. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as de 2 em 2 pelas caudas e colocou uma tocha entre cada par, soltando-as então nos campos dos filisteus. Com as chamas, as raposas incendiaram cereais colhidos e ainda por colher, vinhedos e olivais. Os filisteus, em represália, queimaram sua esposa e o pai dela, intensificando a vingança de Sansão, que causou uma grande destruição entre eles. Em uma ocasião seguinte, os filisteus, com apoio de 3.000 homens de Judá, capturaram Sansão para entregá-lo aos inimigos. Eles o amarraram com cordas novas, mas ao chegar onde os filisteus o esperavam, o Espírito de Deus novamente o capacitou, e as cordas se romperam como fios queimados. Ele encontrou uma queixada de jumento fresca, com ela, derrotou 1.000 homens, mostrando mais uma vez o poder extraordinário que possuía. Outra façanha incrível aconteceu em Gaza, onde Sansão foi surpreendido pelos inimigos após visitar uma mulher. Os gazitas planejaram matá-lo ao amanhecer, mas, à meia-noite, Sansão se levantou, arrancou os portões da cidade com as ombreiras e a tranca, e carregou tudo até o cume de uma montanha a quilômetros de distância. Este feito foi uma clara demonstração de sua força sobre-humana, conferida pela aprovação divina. O último e trágico ato de força de Sansão envolveu sua derrota e redenção. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que foi subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Após várias tentativas, Dalila conseguiu arrancar-lhe a verdade. O segredo de sua força estava simbolicamente atrelado ao seu cabelo, que nunca fora cortado, pois Sansão era um nazireu consagrado a Deus. Dalila então organizou uma emboscada, e ao cortar o cabelo de Sansão, ele perdeu sua força, pois sua relação especial com Deus foi comprometida. Preso e cegado pelos filisteus, ele foi levado ao templo de Dagon durante uma celebração. Lá, arrependido, ele orou a Deus pedindo forças uma última vez. Deus atendeu sua súplica, e Sansão, segurando-se nas colunas do templo, empurrou-as com toda a sua força, fazendo o edifício desabar e matando todos os que estavam ali, incluindo ele mesmo. Naquele último ato, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. A força de Sansão, inigualável entre os homens, foi um testemunho do poder divino que agia por meio dele. Seus atos heróicos e sua fé firme são lembrados como exemplos notáveis na palavra de Deus. A história de Sansão não é apenas sobre força física, mas também sobre fé, arrependimento e o vínculo especial que ele mantinha com Deus até o fim.
A história de Sansão é rica em simbolismos e paralelos entre força física e força espiritual, elementos que juntos constroem uma narrativa sobre poder, fé e o relacionamento do homem com Deus. Força física. Na história de Sansão, a força física é um dom visível, uma capacidade humana extraordinária que o diferencia dos outros. Mas essa força não provém dele mesmo, é o Espírito de Deus que o reveste em momentos específicos, como ao derrotar o leão em Timna ou quando ele derruba as colunas do templo de Dagon. Isso demonstra que, ainda que se manifeste de maneira física, o poder que Sansão possui é concedido por Deus. Força espiritual. Ao mesmo tempo, a força espiritual de Sansão está profundamente relacionada com sua condição de nazireu, sua obediência às leis divinas, como a consagração que incluía o voto de nunca cortar o cabelo. Sua força espiritual simboliza sua aliança com Deus. Quando Sansão quebra essa consagração, permitindo que seu cabelo seja cortado, ele perde a conexão espiritual que mantinha sua força física. Força física. A força física de Sansão é notável, mas, conforme mostrado na história, também é temporária e limitada. Quando seu cabelo é cortado, ele perde a força e torna-se vulnerável como qualquer outro homem. Isso demonstra que a força física, por mais impressionante que seja, está sujeita às fraquezas e limitações humanas. Força espiritual. A força espiritual, por outro lado, permanece disponível mesmo quando a força física se perde, pois ela depende da fé e do relacionamento com Deus. Quando Sansão é aprisionado e humilhado, é sua força espiritual que o leva ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Essa reconciliação lhe permite realizar um último ato de força física, quando ele derruba o templo dos filisteus, evidenciando que a força espiritual pode superar a limitação. Força física. A força física de Sansão é usada para combater os filisteus, protegendo o povo de Israel e cumprindo o papel de juiz e guerreiro. Entretanto, essa força tem um propósito restrito aos conflitos terrenos e acaba, em muitas ocasiões, colocando Sansão em situações de orgulho e ira. Força espiritual. A força espiritual tem um propósito superior e transcende os objetivos materiais. Ela é evidenciada quando Sansão se volta a Deus no final de sua vida, não apenas para realizar uma vingança pessoal, mas para cumprir sua missão de libertar Israel dos opressores. Nesse sentido, a força espiritual revela um propósito eterno, que vai além da destruição física de inimigos, é um meio de redenção e submissão à vontade divina. A narrativa de Sansão ilustra que a força física é uma manifestação temporária e frágil, sujeita às falhas e tentações humanas. A força espiritual, porém, é sustentada pela fé e pela relação com Deus, revelando-se eterna e redentora. Ao final, a verdadeira força de Sansão foi sua capacidade de reconhecer a necessidade de Deus em sua vida e de depender do poder espiritual para cumprir o propósito divino que ele foi chamado a realizar. A força de Sansão é mais do que uma habilidade física extraordinária. Ao longo de sua história, ela carrega simbolismos profundos sobre identidade, fé e propósito. Explorando além do que é aparente, a força de Sansão revela verdades espirituais e morais com implicações para o povo de Israel e para o leitor moderno. Força sobrenatural. A força descomunal de Sansão representa o poder de Deus se manifestando em uma condição humana limitada. Ela é um lembrete visual do potencial ilimitado de Deus em contraste com a fraqueza humana. A força de Sansão não era natural, era um dom que apenas o Espírito de Deus podia ativar. Esse poder concedido é um símbolo de como Deus pode usar até as fraquezas humanas para realizar propósitos maiores. Dependência espiritual. Cada vez que Sansão realizava um ato de força, o Espírito de Deus estava sobre ele, sugerindo que a força que possuía não era apenas física, mas espiritual. Isso simboliza a ideia de que, apesar de nossa fragilidade, nossa força espiritual e capacidade de superar desafios vem da dependência de Deus. O voto de Nazireu. Sansão era consagrado a Deus desde o nascimento sob o voto de Nazireu, que incluía o compromisso de nunca cortar o cabelo, que simbolizava seu vínculo com Deus. Esse cabelo inusitado era um sinal físico de sua dedicação e propósito espiritual. A força de Sansão estava atrelada a esse compromisso, simbolizando que a fidelidade e a obediência ao chamado divino são a base da verdadeira força. Relação entre obediência e fraqueza. Quando Sansão permite que Dalila corte seu cabelo, ele rompe simbolicamente a aliança com Deus, e assim perde sua força. Esse momento representa como a desobediência e a ruptura do relacionamento com Deus podem enfraquecer até os mais fortes, lembrando que a verdadeira força está na obediência e na comunhão com Deus. Conflito espiritual entre Israel e os filisteus. Sansão personifica a luta espiritual de Israel contra a opressão dos filisteus.
Cada ato de força contra os filisteus simboliza uma vitória do bem sobre o mal, um paralelo à resistência do povo de Deus contra aqueles que o oprimem e tentam afastá-lo de seu propósito. Vitória final como redenção espiritual. A vitória final de Sansão, em que derruba o templo de Dagom e destrói os inimigos de Israel, simboliza um ato de redenção. Nesse ato, ele sacrifica a própria vida, um símbolo de que a verdadeira vitória espiritual pode exigir a renúncia pessoal e a entrega total a Deus, apontando para o valor da redenção e da restauração mesmo em meio à derrota. Conflitos internos e tentação. A vida de Sansão também simboliza a luta humana contra as tentações e o ego. Embora tivesse uma força imensa, Sansão era vulnerável às próprias paixões e impulsos. Essa luta representa o desafio que todos enfrentam para controlar os desejos e seguir a vontade de Deus. Arrependimento e renascimento espiritual. Após ser capturado, humilhado e cegado, Sansão se volta a Deus em arrependimento. Seu último ato é um símbolo de renascimento espiritual, onde ele recupera sua força ao restaurar sua fé e confiar plenamente em Deus. Essa entrega final simboliza a força espiritual que vem da rendição e da transformação interior.